Irmãos, irmãs, que alegria estarmos juntos, iniciando com toda a igreja um novo tempo, o tempo da Quaresma, o ciclo da Páscoa, tempo que nos prepara para o encontro com Jesus, crucificado na sua paixão, por nós morto e ressuscitado. Tempo de renovar o nosso sim, de renovar o nosso compromisso cristão. No Brasil, com a Quaresma, hoje, primeiro domingo, estamos iniciando também a campanha da fraternidade, com este tema tão bonito e tão apreciado pelo Papa Francisco, fraternidade e amizade social. E lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Hoje estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Brasil, meus irmãos e minhas irmãs, o convite à conversão, não é assim que nós começamos a Quaresma? Convertei-vos e crede no Evangelho, na quarta-feira de cinza, recebendo a cinza como sinal da nossa inteira disponibilidade para começar uma vida nova. No Brasil, a Quaresma com a campanha da fraternidade. A finalidade do Evangelho, ontem, hoje e sempre, é a comunhão, é a fraternidade, é o acolhimento do reino de Deus, que nos torna todos irmãos e irmãs no caminho para Ele, no caminho para a vida, no caminho para a eternidade. Tempo, então, favorável à conversão, tempo privilegiado de ascese, daquele silêncio profundo que nos põe diante de Deus, que nos põe na sua presença. Portanto, um tempo de peregrinação interior, até aquele que é a fonte da misericórdia, a fonte de todo bem, a fonte de uma vida nova. Tempo para acolher de modo novo o quê? O projeto amoroso de Deus para com os seus filhos e filhas. Tempo de renovada confiança, tempo de entrega, tempo de deixar-se amar mais por Deus, por uma vida santa. Santidade que nós vamos construindo na graça dele cada dia. E a prática dos exercícios quaresmais nos ajudam a fazer esse caminho, com certeza. Primeiro, a oração. Proximidade com o Senhor, a alegria de estar na sua presença, desfrutando da sua intimidade. Jejum na superação da satisfação material e imediata. Austeridade, disciplina. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, recuperar a austeridade, recuperar a disciplina interior. Muita gente perdeu a noção de tudo isso. Na esmola, o convite à caridade, lembrando que a mesma é ápice da vida cristã. A caridade é a experiência de estar com os pobres e com eles ser solidário. Este ano, a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Amizade Social, e o lema, vós sois todos irmãos. Somos chamados, com este tema e com este lema, a fazer o caminho do reconhecimento e do amor que devemos dispensar a todas as pessoas, independentemente da sua condição,
da sua raça, da sua opção de vida. Lembremos o Papa Francisco aqui na sua encíclica Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, que quer dizer todos irmãos. Todos irmãos diante de várias formas de eliminação, de ignorância dos outros. Fratelli Tutti, que pede o seguinte: vamos reagir contra o egoísmo, contra o isolamento, vamos embalar, cultivar o sonho da fraternidade, da amizade social, que não pode se limitar a palavras e a boa vontade, mas precisa ser gesto concreto. Portanto, impõe-se, irmãos e irmãs, que com essa campanha da fraternidade, o diálogo fale mais alto. Nós que estamos com a igreja vivendo esse tempo bonito de sinodalidade. Diálogo, comunhão com as pessoas, as que creem e as que, de modo algum, pela reta consciência e boa vontade, embora não crendo, buscam o bem, respeitam as pessoas. É possível. A campanha da fraternidade deste ano está dizendo que é possível sim um mundo melhor, um mundo novo, com superação da exclusão, da violência, sobretudo dos pobres e dos que sofrem. Ninguém pode experimentar o valor de viver sem o encontro com rostos concretos a quem amar. Lembremos que a estatura espiritual da vida humana é medida pelo amor, que constitui-se num critério decisivo sobre a importância ou sobre a nulidade da nossa vida. Sem aprofundar o significado de relações de pertença e buscar vivenciá-los, não realizaremos nada, não chegaremos a lugar nenhum. E quanta gente critica a campanha da fraternidade, até membros da nossa própria igreja. O que a campanha da fraternidade tem que ver com quaresma? Conversão, mudança de vida, acolher o outro é nosso irmão, é filho de Deus como nós. É preciso então cuidar da fraternidade e do amor entre nós. O amor ao universo inteiro, que promove as pessoas, promove o bem moral, busca a solidariedade, o mundo que existe para todos, o mundo como nossa casa comum. No Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, nos encontramos com Jesus no deserto. Aí ele se defronta com o mal chamado Satanás. Satanás é sempre o adversário do projeto de Deus. Satanás é o diabo, é aquele que divide, é aquele que espalha. Movido pelo Espírito, Jesus vence o mal. Veja bem, movido pelo Espírito, Jesus vence o mal e se põe a anunciar a boa notícia do reino de Deus. Qual é essa boa notícia, irmãos e irmãs? O tempo já se cumpriu. O reino de Deus está próximo. Convertam-se, acreditem na boa notícia. São as primeiras palavras de Jesus. É a partir delas que se compreenderá toda a sua atividade. Vamos vê-las melhor. Primeiro, o tempo se cumpriu. Em Jesus, Deus se entrega totalmente. Ele é aquele que todos esperavam, o Messias, Redentor e Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Diante dele é preciso decisão, uma ação concreta, hoje, agora, e que não pode esperar. Tempo da Quaresma, tempo que a gente pode recomeçar. Segundo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o amor de Deus que chega para toda a humanidade e provoca transformação radical nos corações, nas situações de injustiça que dominam homens e mulheres. O reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é dinâmico, é movimento que está sempre crescendo, provocando a comunhão
que muitas vezes rechaçamos, não percebemos a sua exigência, a exigência da comunhão, a sinodalidade que a nossa igreja hoje está buscando concretizar com o Papa Francisco. Quarto, acreditar na boa notícia, aceitar que Jesus é aquele que está caminhando conosco. Não ter medo de dizer sim a Ele, não ter medo de identificar-se com Ele, pôr-se a caminho com Ele, fazer a experiência do reino de Deus no hoje da nossa vida. Como ouvimos no Evangelho, Ele venceu as tentações da abundância, do prestígio e do poder que, de certo modo, ainda nos dominam, privando-nos da verdadeira liberdade. Tempo de quaresma, tempo de conversão, tempo de austeridade, de nos prepararmos, nos privando de alguma coisa que pode até ser legítima, para oferecermos o domingo de Ramos à igreja, que cuida de tantos irmãos e irmãs, que nós não podemos fazê-lo sozinho, mas como igreja, como comunidade, o podemos. É preciso fazer este caminho. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.